Será que tem como piorar mais do que já está? Será que tem como a gente afundar ainda mais no buraco e a situação dessa aberração do judiciário, da ditadura do Brasil, ficar ainda mais escancarada? Pois hoje nós tivemos uma comprovação. Sim, sempre tem como piorar. Ao longo das últimas semanas, milhões de pessoas se mobilizaram nas redes sociais para conseguirmos as 257 assinaturas da anistia, do requerimento de urgência. Milhões de pessoas foram para as ruas, celebridades entraram no jogo, Augusto Cury gravou vídeo e depois de um esforço que eu acho que nunca foi feito antes, de uma forma tão coesa, numa sintonia nos 4 cantos do Brasil, nós conseguimos aquilo que eles achavam que era impossível. Conseguimos as 257 assinaturas. Na verdade, nós já temos 267 assinaturas para o requerimento de urgência da anistia. Ou seja, já não tem como eles pararem o que já está em andamento. O Hugo Mota pode até tentar atrasar, mas isso é algo que não tem como ser parado. São 267 assinaturas individuais, eu disse em outros vídeos. Não são assinaturas de líderes, mas são assinaturas individuais. O que o STF decide fazer? Essa notícia aqui, cara, não falta mais provas de que a gente vive um estado de exceção. Ministros do STF cobram o governo Lula para retirar assinaturas da base pela anistia. Ministros do STF, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, a gente já sabe quais são eles, né? Barroso, cobram o governo Lula. Nós estamos falando do STF interferindo no executivo para que o executivo mande os parlamentares retirarem as assinaturas de um projeto de lei que é prerrogativa nossa, dos deputados. Cara, isso aqui é uma daquelas manchetes que a gente fala, agora sim chegou no fundo do poço, não tem como piorar. Vamos lá. Integrantes do Supremo Tribunal Federal enviaram recados, olha só, parece gangsters, né? Recados a membros do governo Lula sobre a necessidade de entrar em campo para retirar votos de apoio à anistia. Mais de 100 deputados do partido da base do Lula assinaram a urgência da proposta, que tramita na Câmara. Como informou a coluna, a alta adesão de parlamentares da base ao projeto causou grande irritação ao Palácio do Planalto. Deputados de partidos com cargos no governo federal assinaram a proposta para que a anistia tramite em regime de urgência, ou seja, sem passar pelo rito de comissões da Câmara. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chegou a dizer que acredita que... Aqui foi aquela frase da Gleisi Hoffmann, onde ela começa a admitir, até aumentar aqui um pouquinho, que como não tem como mais barrar a anistia, talvez está na hora de começar a pensar... Aqui, aumentar. Talvez está na hora de começar a pensar em liberar. Ela foi esperta. A Gleisi Hoffmann aqui foi a única pessoa que foi esperta. Na avaliação dos membros da corte, o presidente da Câmara, Hugo Mota, não vai segurar a pressão de pautar a anistia por algum tempo, apesar da urgência da proposta já ter chegado... vai segurar, né, por algum tempo, já ter chegado a 257 assinaturas. O entendimento dos magistrados é que a equipe de Lula e o próprio presidente, se for necessário, devem fazer um corpo a corpo junto a partidos. Olha o que o STF está falando. O STF está falando para o presidente o seguinte: vai lá e tira essas assinaturas. Isso é uma espécie de ameaça, né? Até o projeto ser protocolado na Câmara, os parlamentares podem retirar o apoio. Ou seja, o projeto provavelmente será protocolado amanhã, segunda-feira. Então hoje nós estamos vendo o STF trabalhando, olha que incrível, né? O STF trabalhando no domingo. Para quê? Para impedir, ou para ameaçar deputados para que eles retirem as assinaturas. Gente, vocês têm noção do que é isso? Isso é um crime. Um crime passível de impeachment. Isso aqui, ó, lei do impeachment. Aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. Qual é o exemplo de atividade político-partidária? Não sei, mas talvez mandar o presidente do Brasil tirar assinaturas, ameaçar deputados para que eles retirem as assinaturas. Eu acho que isso é uma atividade político-partidária. Aí vai lá, ó. Já a lei número 1079 de 1950, lei do impeachment, diz o seguinte no artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal exercer atividade político-partidária. Exercer atividade político-partidária. O que é exercer? Vamos dar um exemplo para vocês. O que é exercer atividade político-partidária? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Ministros do STF cobram Lula para retirar assinaturas da anistia. Isso aqui, que saiu na imprensa, é exercer atividade político-partidária. Alcolumbre, com todo respeito, quando é que nós vamos voltar a ser realmente independentes? O Congresso, deputados federais e senadores. Até quando nós vamos aceitar coação, intimidação, ameaças de um dos poderes
para que seja feito apenas o que eles querem. Aí eu vejo alguns falando assim, mas isso é para não criar uma crise institucional. Crise institucional é um termo que foi forjado, né, há alguns anos. E o que significa crise institucional? Vamos explicar. Qual é a definição de crise institucional hoje no Brasil? Não fazer exatamente o que o STF manda. Se você não fizer exatamente o que o STF manda, você está criando uma crise institucional. Do ponto de vista a única instituição que manda é o STF, o resto tudo deve ser capacho e obediente, e se não obedecer ao STF, você está criando uma crise. A crise no Brasil é o quê? É não dobrar os joelhos, não se curvar diante do único poder que não recebeu nenhum voto. Nós somos uma democracia onde quem manda é o poder constituído por pessoas que não receberam nenhum voto. Pense, deixa isso assentar na sua mente. Uma democracia onde quem manda não tem voto. Existe isso? Ou será que o Brasil é o primeiro a criar essa nova categoria?